Olá a todos, estamos aqui de volta para o nosso programa semanal de todas as sextas-feiras e hoje a gente vai falar de uma coisa muito diferente, que muita gente tem me perguntado e tem tido dúvidas. Nós vamos falar qual que é a relação da numerologia com a física quântica, certo? Antes, deixa eu só avisar uma coisa para vocês. O programa está indo ao ar mais cedo hoje, né? Porque, como já desde a semana passada nós comentamos, nós vamos às 8 horas da noite no nosso canal do YouTube apresentar o segundo episódio da nossa série do documentário que eu estou apresentando da prosperidade quântica. Então, até que ele se encerre, nós vamos apresentar aqui levar ao ar um pouco mais cedo o nosso programa das sextas-feiras. Muita gente tem perguntado constantemente, né? Eu falo muito da física quântica, eu falo da numerologia, e me perguntam, você é numerólogo, qual que é a relação, afinal, da física quântica com a numerologia? E é a explicação completa, inclusive, e a mais real e certa explicação para como funciona o princípio da numerologia, como ela pode auxiliar na vida das pessoas. Eu sou o primeiro numerólogo, e acho que o único até hoje, a única pessoa que realmente vem contar para vocês agora, com este programa, como realmente funciona e se aplica todo o princípio numerológico, inclusive cabalístico, de forma científica, não de forma com base em crendices, com base em teorias sem explicação, de como realmente você pode tirar proveito da física quântica e da numerologia para mudar de vez a sua vida, certo? Uma coisa é certa, tudo que vocês escutam por aí sobre numerologia em geral é mito e é mentira, certo? Não com questão aos cálculos, à eficiência da numerologia. Mas não basta simplesmente mudar uma assinatura para se obter um resultado favorável. Tudo faz parte de um conjunto. E agora, com este programa de hoje, vocês vão entender exatamente como funciona todo o princípio. E vocês agora sim vão aprender como tirar proveito do seu estudo numerológico e da numerologia em si para poder se beneficiar e poder ter uma vida mais próspera e uma vida mais agradável, ter mais facilidade em alcançar seus objetivos. É um conjunto de comportamento, de ações, de conceitos e principalmente de pensamento e mudança no seu pensamento. Tudo que existe no universo, que você vê, que você toca ou não, certo? De alguma forma é formado por átomos, que sejam pedras, que sejam rochas, que sejam metais e até as pessoas. Tudo é formado por moléculas, que são formadas por átomos e que são compostos de partículas. Este é o princípio da física quântica. Este é o princípio quântico. É claro que as mais conhecidas e que todo mundo tem mais contato e deve conhecer, né, entre as partículas atômicas, são os prótons e os nêutrons. Mas existem outras partículas que são chamadas de subatômicas, que são os neutrinos, os elétrons e entre outras partículas que são conhecidas já e comprovadas. Correto? Essas são as verdadeiras partículas e são os verdadeiros elementos, digamos, responsáveis por energia de toda a vida e que movimenta tudo que existe no universo. Tudo que nós conhecemos, tudo que acontece na nossa vida, tudo que nós vivemos estão ligados ao princípio das partículas atômicas, certo? Uma coisa que é um pouco difícil das pessoas entenderem é que a mecânica quântica, né, como se chama na verdade, é uma ciência matemática muito rigorosa e precisa, certo? Ela é muito coerente, inclusive. E todo o efeito que você ouve sobre ela é real e confirmado de forma experimental, de forma científica. Nada é atribuído a algum tipo de força divina, a alguma divindade, a alguma superioridade,
certo? Mesmo que alguns dos seus princípios contrariem os princípios fundamentais da física, né, os princípios básicos da física, é uma ciência totalmente comprovada e testada, né, e lógica. Nada é aleatório, nada é ao acaso, correto? Todos os princípios e correntes da física são hoje, a maior parte deles, inclusive, já aplicados em muitas correntes filosóficas e também em muitas correntes espiritualistas, para tentar entender os motivos, né, das casualidades, das incertezas, né, da nossa existência e de tudo que acontece em nossas vidas. Inclusive, vários físicos de renome internacionais, inclusive eles, né, relacionam os princípios da física quântica com os princípios, inclusive, da existência do ser humano, certo? E um dos princípios que mais se adota e se considera é que as intenções influenciam a construção da realidade. Todos os pensamentos geram um tipo de energia realmente. E isso se propaga, ele se compõe e gera o seu futuro, gera a realidade que você vive nesse exato momento, certo? Então, como que se relaciona com a numerologia? Quando você faz um estudo numerológico, quando você busca o autoconhecimento, quando você busca desenvolver, né, se conhecer melhor, desenvolver os seus verdadeiros conceitos, suas verdadeiras habilidades, as suas motivações, o que move você, quando você se conhece as suas verdadeiras características, né, reais e naturais, ocorrem mudanças no seu plano mental, correto? Físico e emocional. Estas mudanças causam mudanças de pensamento, correto? Então, quando você entra em sintonia com as suas vibrações, você passa a entender a realidade da vida de uma forma diferente. Você passa a ver a vida de uma forma diferente e a vida passa a ter um significado diferente para você, certo? E a física quântica explica justamente o poder dos seus pensamentos, como ele se reflete nas suas emoções, como ele se reflete nas suas atitudes e como se reflete nos seus sentimentos e no seu modo de vida, certo? Nós temos a capacidade de criar, de atrair tudo o que nós quisermos através do nosso pensamento. E se você não consegue fazer isso, é porque você não acredita na sua capacidade de criação. Todo o pensamento gera uma consequência. Todo o pensamento tem o poder criativo. Porém, somente os pensamentos críveis, né? Aqueles que causam algum tipo de emoção em você, é que vão produzir algum tipo de efeito. Pensamentos que não te causam nenhum tipo de emoção ou de reação não produzirão nenhum efeito na sua vida. Então, a primeira coisa é que enquanto você não acredita que você pode criar, que você tem o poder de criação, dificilmente você vai conseguir mudar a sua vida e mudar o que vem acontecendo e superar as dificuldades que você não teria necessidade de estar enfrentando nesse momento, certo? Porém, quando um pensamento te causa algum sentimento, ele vai causar um efeito, ele vai causar uma consequência, ele vai causar algum tipo de evento, seja positivo ou seja negativo, ele vai se manifestar de alguma forma na sua vida e na sua experiência de vida, correto? O ser humano, na verdade, a maioria dos seres humanos, né, se limitam, se comportam, veem a sua vida como de uma forma muito limitada, né? Não são bons observadores, como nós dizemos na física, que tudo sempre ocorre em relação ao observador. E acabam com isso vivendo uma realidade viciada,
criada pelos seus pensamentos, criadas na sua mente e que acabam se tornando reais. E assim acabam se envolvendo em um círculo vicioso constante. Né? E por quê? Pela incapacidade de verem e perceberem as coisas sob um outro aspecto, sob uma outra forma, sobre um outro entendimento, principalmente. Se nós buscarmos o autoconhecimento, que aí entra a associação com o estudo numerológico cabalístico, nós passamos a nos entender melhor, passamos a entender que, na verdade, nós não passamos de uma extensão, né, de uma fonte de energia, que nós chamamos de Deus. Ou depende, eu particularmente chamo de Deus, a maioria eu chamo, depende da sua crença, da sua fé, se dá o nome que você preferir, né? Então, dentro da nossa existência, dentro de nossos princípios, nós somos parte e nos compomos com cada átomo, com cada partícula que se compõe no universo. Cada partícula do nosso corpo, do corpo físico que eu falo nesse caso, ela está integrada com toda a energia, com todas as vibrações que existem no universo, desde o princípio da criação até o decorrer dos dias. Quando nós tomamos conhecimento das nossas vontades evolutivas, indiretamente nós passamos a entender a força criadora, nós passamos a compreender, na verdade, o princípio que nós chamamos de Deus, o Criador, a energia principal que move tudo nesse universo. E passamos a entender as coisas de uma forma mais previsível. E, consequentemente, nós vamos gerar um futuro melhor, nós vamos gerar resultados melhores, nós vamos ter uma vida mais satisfatória. Querendo ou não, tá? É dessa forma que tudo funciona no universo. Acredite ou não acredite, sua vida é regida dessa forma. Os acontecimentos que surgem na sua vida acontecem desta mesma forma. Nossas frequências são emitidas ao universo e elas criam eventos que são o resultado dos nossos pensamentos, do nosso comportamento e das nossas atitudes. É o que a maioria das pessoas chamam simploriamente de lei da atração, né? Que muitos falam que é um segredo escondido. Na verdade, não é segredo. E isso é o que eu estou, inclusive, no documentário. Aqueles que estiverem acompanhando vão ver isso muito bem detalhado. Nós vamos explicar de forma simples e prática justamente como seus pensamentos, né? Como as suas frequências de pensamento geram o seu futuro, movem o seu presente e criam os acontecimentos de sua vida. Você querendo ou não, a sua vida é resultado dos seus pensamentos e atitudes. Nada acontece na vida das pessoas por acaso. Se você vive de forma negativa, vai criar um universo negativo em volta de você. E certamente, né, com certeza, você não vai gostar dos resultados que vai se obter. Como a maioria, em geral, não gosta, né? Se sente prejudicado, se sente de alguma forma sem sorte, ou se sente incompreendido e se relutam a aceitar a realidade da vida, correto? Suas vibrações negativas, elas não atraem coisas negativas. Como eu disse, inclusive no documentário, na última sexta-feira, na primeira parte dele, certo? Na física, polos iguais se repelem. Polos diferentes se atraem, correto? Então, na lei da criação, vamos dizer assim, ela funciona diferente da física. Não no princípio, mas no conceito, correto? Os pensamentos geram e não atraem. Então, tudo aquilo que você pensa, você gera. Se você tem pensamentos positivos, você atrai
você gera coisas positivas. Se você tem pensamentos negativos, se você é uma pessoa negativa, você vai gerar eventos negativos, vai gerar situações negativas e, consequentemente, aí sim, esta negatividade vai atrair pessoas negativas em sua vida, certo? Então, é muito importante entender, certo? Que não é uma simples questão de você pensar positivamente, mas sim de você viver positivamente. Quanto menos você se conhece, mais você é influenciado pelo meio ambiente, mais você deixa que a sua vida seja conduzida de uma forma aleatória, que ela corra de uma forma pré-programada, em um ambiente que você não tem nenhum controle e de uma forma totalmente desgovernada. É como se você entrasse num avião, num ônibus, num trem, sem saber o destino que vai tomar. Ele passa à sua frente e você simplesmente entra. Correto? Dessa forma, a física ela mostra que tudo que está em nosso redor exerce uma influência sobre as pessoas, sobre os acontecimentos e sobre tudo o que acontece. Se analisarmos em termos de cor, por exemplo, o vermelho do metal, quando aquecido, é uma frequência de luz, uma frequência de energia que gera o tom avermelhado que nós vemos na iluminação. O Sol é alimentado pela física quântica, né? Se não fosse pelo efeito quântico, que se conhece como tunelamento, né? O Sol não seria capaz de fundir o hidrogênio e o hélio, que produz a luz que permite, né? Que na verdade é essa luz que nós vemos em todas as suas frequências, entre ultravioleta, infravermelho, todas as frequências de luz que o Sol gera, certo? Que são os responsáveis pela vida na Terra. Então, tudo que move, tudo que gera, tudo que se cria é baseado na física quântica. E quando nós entendemos esse princípio, nós passamos a entender a realidade de como funciona o universo e se buscarmos o autoconhecimento, e aí que eu repito, que entra, que todo mundo me pergunta, qual é a relação da numerologia cabalística com a física quântica ou com a mecânica quântica? É justamente se autoconhecer para que se possa se desenvolver a sua vida, produzir o que você tem vontade, atrair as coisas que você deseja de uma forma positiva e favorável. Correto? Como tudo que existe, sua vida está regida pela física. Eu volto a reafirmar. Correto? Então, através do estudo numerológico cabalístico, que na verdade, o meu conceito é que o cabalístico é o princípio. Numerologia, só existe uma numerologia, certo? Que é o princípio que se baseia na gematria, que os antigos judeus utilizavam para tentar desvendar supostos códigos que existiam, né, nos antigos escritos, nos quais eles acreditavam que estaria contido todo o conhecimento e as explicações de toda a formação do universo. Então, isto, na verdade, que é o princípio que gera tudo. E como é um princípio que se baseia na Cabala, se considera como numerologia cabalística. Mas, na verdade, o que move vocês, o que modifica a sua vida é a numerologia quântica. É um princípio geral. Não basta simplesmente você pegar e mudar a assinatura como todos apregoam por aí para vender mapa para vocês, certo? E é por isso que eu não chamo de mapa numerológico, eu chamo de estudo numerológico, porque na verdade é um conceito científico, é um princípio que se aplica à vida de todas as pessoas e que leva ao autoconhecimento, certo? Então, quando você consegue conhecer suas características naturais, quando você consegue entender as suas verdadeiras necessidades, principalmente as evolutivas, porque se vende numerologia hoje como se fosse
um princípio, uma fórmula mágica, né? O resultado, uma coisa que desse o resultado imediato. Se vende como se baseando em famosos, em artistas que muitos deles sequer conhecem o princípio da numerologia. É claro que muitos utilizam agora, porque é muito divulgado, algum tempo atrás, mas os que eram judeus, né, ou ligados ao povo judaico, porque era um conceito mais fechado. De 10 anos para cá é que começou a ter esse impulso maior, vamos dizer, de uns 20 anos para cá, que começou a se popularizar um pouco mais a numerologia no meio artístico, na época de 80, com base que foi a Madonna que começou tudo isso, apesar de muita gente dizer que foi o precursor da numerologia. Na verdade, quem divulgou a numerologia foi a Madonna, né? Que na época nós todos éramos adolescentes, ou já um pouco mais jovens, e se começou toda essa conversa de numerologia. Então, quando nós buscamos o autoconhecimento, quando nós passamos a nos conhecer melhor, a conhecer as nossas necessidades evolutivas, nós somos capazes de atrair as coisas que nós desejamos de uma forma clara, de uma forma objetiva e prática. E, consequentemente, nós passamos a ser capazes de alcançar nossas realizações de uma forma muito mais simples e com muito menos sofrimento, certo? Então, basicamente, esta não é uma associação, na verdade, é um conjunto, correto? A numerologia, ela te mostra, através do seu nome, do seu dia de nascimento, ela te mostra as suas necessidades. É como se fosse um código criptografado que contém todas as informações sobre você, todas as suas habilidades, mostra os seus medos, as suas dificuldades. Quando você faz a descriptografia deste código, você passa a obter o que se chama de estudo numerológico, e são aquelas 140 páginas, às vezes até mais, depende do tamanho do nome da pessoa, que te mostram e te revelam as suas necessidades, principalmente, revelam quem você é. E aí, com isto, você passa a vibrar em uma frequência diferente, esse conhecimento gera mudanças no seu pensamento, mudanças na sua atitude, mudanças no seu comportamento, que vão se refletir em um resultado mais favorável, em um resultado positivo. E é desta forma que a numerologia cabalística, que eu, na verdade, repito, gosto de chamar de numerologia quântica, correto? Trabalha em conjunto com a física quântica. É a ciência em toda a sua essência, em todo o seu conjunto, em toda a sua complexidade aparente, de uma forma simples e entendível. Correto? Eu espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, quiser qualquer tipo de informação, ou tiver sugestão para algum tipo de matéria que nós coloquemos, pode escrever para o nosso e-mail, está aqui embaixo, passando no rodapé no começo do vídeo, é eunc@eunc.com.br. Ou aqueles que já têm o contato, pode me chamar pelo Messenger ou pelo meu WhatsApp, que nós vamos estar sempre à disposição para levar tudo o pouco conhecimento que nós temos a todos vocês, e sem oferecer nenhuma bugiganga, sem oferecer nenhuma simpatia, sem ficar oferecendo, dando coisas de graça para depois vender coisas caras. Guardem isso. Quem cria muita dificuldade é porque quer vender facilidade. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, e não esqueçam, às 8 horas da noite vai ao ar no meu canal do YouTube, e só lá no YouTube, certo? Então, aqueles que não seguem, se inscrevam no canal. O segundo episódio do documentário sobre a prosperidade quântica, onde eu explico a cada um de vocês
de uma forma simples, porque ninguém aqui na verdade quer aprender física, e de uma forma bem clara, como aplicar esses princípios, não só físicos, como também da numerologia, para poder mudar a sua forma de vida. Correto? Mais uma vez, um bom fim de semana. Obrigado pela atenção e paciência de vocês. E até a próxima sexta-feira.